Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos, reunidos no santo nome dEle, para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos estudando a mensagem O Desvelar de Deus. Deus tem falado de uma forma muito especial a cada um de nós, nos mostrando o paralelismo do tempo, de cada tempo, do Velho Testamento, do Novo Testamento, e para o tempo que nós estamos vivendo hoje. Porque, como nós havíamos falado, precisamos entender o tempo dentro dos tempos. Estamos vivendo em um tempo dentro do tempo da segunda vinda de Cristo. E quer dizer que há um lugar, quando você entende como se deu a segunda vinda de Cristo, então você entra no processo da segunda vinda de Cristo, então você vai crescendo no processo da segunda vinda de Cristo. Muitas pessoas não conseguem entender o que nós estamos falando, porque a segunda vinda de Cristo, há vários, como posso dizer, há vários tempos aí. Quando nós cremos que a segunda vinda de Cristo se deu ali em 63, com a aparição da nuvem, em 63, 28 de fevereiro de 63, então nós podemos compreender que não é hoje o mesmo tempo daquele tempo, porque quando entramos ali em 63, e no meu entendimento, naquilo que eu tenho crido, a era de Laodiceia se encerra ali, que o profeta disse que seria uma era curta, em outras traduções seria mais curta. Então ali o profeta vem em outras mensagens, a partir de 63, ele vem e nos diz que não estamos mais na era do pentecostal. Em várias mensagens de 65, ele vem e nos diz isto, em 64, em 65. Não estamos mais na era de Pentecostes. A era de Pentecostes nós sabemos quando iniciou, em 1906, que foi quando iniciou a era de Laodiceia. Então ele vem e diz isso em várias mensagens. Por quê? Para ele dizer que não estávamos mais na era de Laodiceia, então aí vem-se a pergunta, então aonde que nós estamos? Naquele tempo, qualquer uma pessoa, quando ouviu ele dizer isso, podia dizer, mas então aonde estamos? Novamente, através do Espírito Santo, o próprio profeta veio e nos disse, nós estamos na era da pedra da coroa, a era da noiva. Ele colocou a era da águia, a era do entardecer, Ele deu vários nomes para este lugar aonde nós fomos introduzidos. Fomos tirados e nos introduzidos introduzidos à era da pedra da coroa. Então, quando nós entendemos isto, aí passa-se a entender a manifestação do Filho do Homem. Qual é o tempo que houve da manifestação do Filho do Homem? Ali, quando o Filho do Homem foi manifestado. O Filho do Homem foi manifestado para um propósito. Hoje, nós já estamos quantos anos que o Filho do Homem já tem sido manifestado? Então, hoje não estamos mais na manifestação do Filho do Homem, e sim na manifestação do esposo com sua esposa, casados, porque neste processo da segunda vinda de Cristo se dá o casamento. Por isso, quando nós falamos sobre o tempo, entender o tempo que nós estamos vivendo dentro do processo da segunda vinda de Cristo, e muitos não conseguem entender isso. Então diz assim, uns estão dizendo que Cristo já veio, então o que você está fazendo aqui? Por que você não subiu ainda? Ele é infantil na sua mente espiritual. Ele não conseguiu entender que este processo está em curso ainda. E nós sabemos que o terminar deste processo é o nosso arrebatamento físico. Por eles não ter visto esse processo, muitos que assim dizem crentes da própria mensagem, e estava conversando com um irmão hoje, e diz, Deus está velado ainda para eles. É o que nós estamos estudando esta mensagem, o desvelar de Deus. Deus ainda está velado para eles.
como esteve velado ali na sua primeira vinda. A segunda vinda não seria diferente. Aqui o profeta vem e nos fala, dentro dessa mensagem, o desvelar de Deus, lá com Moisés, era Deus velado em Moisés. Um homem em carne humana, era Deus estava ali. Nós vimos, né, o profeta correlacionando, ele dizendo, Moisés era Cristo para os nossos irmãos hebreus ali. Ele diz, Jeremias era o Cristo para o tempo em que ele estava aqui, para o povo que ele estava aqui. E ele dizia, hoje não seria diferente, hoje é da mesma forma, né? Então, se Moisés foi o Cristo, se Jeremias foi o Cristo, Deus também teve um Cristo. Agora, aí onde entra o entendimento de Satanás. Quando usou alguma pessoa ali no tempo do profeta e disse, olha, começou a querer adorar o profeta, começou a dizer que o profeta era Cristo. Precisamos entender isso aí. Precisamos entender, porque senão você vai parar no véu, não vai conseguir enxergar além daí. Você vai ficar parado ali no homem. William Branham era um redimido, nós precisamos entender isso. Ele disse mesmo, ele precisou da expiação do sangue de Cristo para limpar ele, para purificar ele. Isso está declarado. Se tomar a história da minha vida, você vai ver, mostrando nisso. Mas o que Deus prometeu nesse tempo final, que ele se manifestaria, ele tomaria um véu de carne para poder falar. Então agora nós entramos com a revelação certa. O Deus tomou aquele véu de carne para poder falar, trazer o recado que ele queria dar para nós, manifestar a palavra. Não teria como ser um corpo de carne, porque como você casaria? Como casaríamos como um corpo de carne? Uma igreja, o corpo de Cristo, o corpo místico do Senhor, um corpo espiritual, como se casaria com um corpo humano, um corpo físico? Não tem como acontecer isso. Por isso que a forma que Deus escolheu para se manifestar, para vir, iniciar o processo da sua segunda vinda, ele disse o quê? Viria como uma manifestação, ele sendo manifestado, e através dele sendo manifestado, porque Cristo sendo a palavra, sendo manifestada aqui na terra, o profeta teve que sair de cena, e a palavra, Cristo, o esposo, o noivo, permaneceu aqui, para que pudesse chegar à união. Por isso o profeta tomou a mensagem, a união invisível da noiva. Por isso que em 65 ele colocou casamento e divórcio no seu devido lugar, pregou escolhendo uma noiva. Então, irmãos, tudo como aquela mensagem, né? Aquela passagem do profeta diz que é um quebra-cabeça. Você tem que montar esse quebra-cabeça. Você precisa da direção e da guiança do Espírito Santo para que você possa colocar as peças no seu devido lugar. Porque senão, ele diz, você vai colocar a vaca pastando em cima da árvore. Dizer que a era de Laodiceia ainda continua em evidência, que nós ainda não vimos, que o Senhor Jesus Cristo não cumpriu a sua segunda vinda de Cristo, é colocar a vaca em cima da árvore pastando. É uma afirmação, como é que eu posso dizer, bem rude, bem direta, mas eu faço isso para poder chocar a você, irmão, irmã, que muitas vezes nos assiste, não declara o seu nome, né? Não tem problema algum, para saber o que realmente nós estamos ensinando, o que realmente cremos. A realidade é essa, meu irmão, minha irmã. A segunda vinda de Cristo já tem se cumprido, está em curso. E o que nós estamos fazendo aqui ainda, muitas vezes, é aguardando você se posicionar. Você se posicionar. O profeta diz, quando a noiva reconhecer a sua posição, rápido vai acontecer. E qual é a posição da noiva? Nós falamos esses dias atrás. A posição da noiva é o casamento. Ela tem que se posicionar como a esposa de Cristo. Então, você que não tem entendido o processo da vinda do Senhor, você está tardando, né, o encerramento deste processo. Porque ele não vai te perder.
Esta dureza do seu coração de aceitar a palavra na sua totalidade, não é entender, mas aceitar ela na sua totalidade. Deus, Ele te dá um tempo ainda, Ele está aí com a sua graça e misericórdia derramada sobre você, não sobre o mundo. A graça e a misericórdia está sendo derramada aqui nesta terra por causa da sua esposa querida, da sua amada, não por causa do mundo. Quando o profeta disse, olha, hoje olhamos para o que está acontecendo com Israel, o mundo todo se voltando contra o Hamas, porque está atacando, matando. Hoje eu ouvi coisas terríveis mesmo de você ouvir e você chorar. Mas tudo isso está acontecendo por quê? Tudo isso está acontecendo por quê? Quando o profeta pregou Israel, um Israel, nem todo Israel é Israel. Deus não tem promessa com nação de Israel, irmãos. Deus tem promessa com 144 mil hebreus. Esses são os únicos que Deus tem promessa. Está declarado na mensagem. Quem são os que receberão a Cristo através dos 2 profetas? Quem são? 144 mil, 12 mil de cada tribo. O profeta, na mensagem às 10 virgens, ele disse que dentro de Tel Aviv, da capital, tinha 1 milhão. 1 milhão de judeus. Tu imagina? 1 milhão de judeus. E ele disse que esses 144 mil são eunucos. O que é eunucos? Não havia se contaminado com mulheres. Mulheres representam a igreja. Esses eunucos não são aqueles que estão ali no sinédrio, não, conduzindo a parte religiosa desse Israel hoje, que está ali. Não. Não são esses eunucos que vão levantar o 3º templo para voltar ao sacrifício. Não são esses, não. Porque estão contaminados. Israel está contaminado, irmãos. Eu estava vendo uma coisa que me chamou muito a atenção. Por que Israel está passando o que está passando? Por quê? Porque eles têm se desviado do caminho do Senhor. Nem a própria Torá eles têm, o próprio livro que Deus deu para eles, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que eles chamam de Torá. Nem todo israelita ali, eles honram o livro sagrado de Deus. Não seguem os seus preceitos. Hoje em Israel está mais mundana do que uma nação de Deus. E você pensa que Deus, quando olha para isso, e Deus ainda tem que defender isso, Deus tem que entrar em cena por causa disso? Não, Deus entra em cena pelos seus filhos, pelos seus servos que estão ali. Deus entra em cena por você, por mim, pelo eleito de Deus. Ele não vai proteger esta terra aqui, porque não, Ele vai proteger os seus filhos. E quando Ele coloca a proteção sobre os teus filhos, ainda isso acompanha, esta graça, esta misericórdia ainda respinga sobre os outros. Precisamos entender isso. Quando nós olhamos para os árabes, irmãos, lá nos árabes não tem homossexualismo, parada de homossexualismo, parada gay. Israel tem desde 1998. Israel tem esse tipo de comemoração. Então você vai dizer, olha, então nisso, e não, é uma nação de Deus, Deus está olhando por isso, Deus está olhando pelos seus. Por isso que o profeta tinha visão, e ele disse, nem todo Israel é Israel. Nem todo Israel é Israel. Quando nós olhamos agora, como nós vamos entender isso? Graças a Deus por causa de uma mensagem. Graças a Deus por causa de uma mensagem. Esses dias nós oramos aqui pelas pessoas, e oramos até, se vocês lembram aqui da oração, oramos pelo Israel e pelos palestinos que estão lá, morrendo. Crianças morrendo. Se não estão morrendo por bombas, estão morrendo de fome, estão morrendo sem águas, estão morrendo por atrocidades, pela aqueles demônios que ungem pessoas
tomam corpos de pessoas para fazer o que eles estão fazendo, atrocidades. Eu vi hoje um relato, irmãos, que nem no Holocausto está sendo feito coisas que está acontecendo hoje. Então se corta o coração. Mas se nós não olharmos para o que está acontecendo no programa divino hoje, Deus está tratando comigo e com você. Deus ainda não está tratando com Israel. Deixa que eles estão lá. Deus tem promessa com 144 mil. E Deus vai proteger, porque vai ter os 144 mil eunucos que receberão, não a segunda vinda, sim a primeira vinda, porque para eles a primeira vinda ainda não se cumpriu. Isso está declarado na própria mensagem, né? Então tome cuidado com o que a mídia vende, com essa ideia que a mídia vende, porque ambos estão contaminados, ambos. Quando nós olhamos para um lado, não faz muito, saímos de uma situação mais ou menos como essa, né? No nosso país, onde havia aquela briga de direita contra esquerda, de filhos de Deus contra filhos do diabo. O que Deus tem a ver com política? Deus não tem nada a ver com política. Quando nós olhamos para a mensagem 70 semanas de Daniel, o profeta abre o quadro ali. O que vai acontecer com Israel? Eles vão ser enganados. Não os 144 mil. Não. Qual Israel que vai ser enganado? Esse Israel que não tem guardado a palavra do Senhor, não tem guardado o conserto do Senhor. Não tem guardado. Então que Deus nos ajude a compreender o que está acontecendo ao nosso redor, né? E de repente você começa a se levantar e é contra isso e contra aquilo e tem que matar, porque aí você entra naquele mesmo espírito, bandido bom é bandido morto. Isso não é um linguajar que um cristão, um real, revelado. Não tem, irmãos. Não pode haver isso. Não pode haver. A graça e a misericórdia tem que estar no seu coração, seja para quem for. Estamos ainda nessa condição como humanos, e nos dói, nos corta o coração, né? Nos dói, nos corta o coração. Realmente, irmãos, eu ouvi um relato hoje que Israel se deparou com uma situação que eles não sabiam do que se tratava aquilo queimado. E eles tiveram para detectar, tiveram que fazer um raio-x. E através do raio-x detectaram duas colunas vertebrais, uma de um adulto e uma de uma criança. E eles chegaram ao estudo deles que como com um pai e um filho, tinha sido amarrado com arame e queimados vivos. Queimados vivos. Porque eles têm como saber isso, eu não sei explicar como que é. É de cortar o coração. Eu estou falando isso, irmãos. Por quê? Porque quando a gente escuta estas coisas, mexe com a gente. Mexe com a gente. E nesse momento eu tomei uma decisão de não olhar mais isso, porque isso impacta você. Isso não é novidade para nós, a crueldade do ser humano. Não é novidade para a gente o que o mundo tem se transformado. Agora, quanto mais nós entramos naquilo, mais aquilo vai nos afetando nossa vida espiritual. Eu falo isso por um conselho que eu dou. Um conselho. Cabe a cada um de nós hoje o que é? Olharmos para a palavra, entendermos e nos posicionar como verdadeiros filhos e filhas de Deus. Tem gente que está olhando para o que está acontecendo no mundo, esquecendo a sua vida espiritual. Esquecendo que você tem uma alma, que você precisa alimentar esta alma. Esquecendo que você precisa santificar-se cada vez mais e mais na presença de Deus. Esquecendo que você precisa cavar e cavar mais para obter a revelação da palavra. Porque você despende tanto tempo para essas coisas, para o que acontece com política, para o que acontece nisso, para o que acontece naquilo. E qual é o tempo despendido para a sua alma? Qual é o tempo despendido para ouvir a palavra do Senhor, crescer espiritualmente falando, para que quando realmente vir aquele momento de prova, porque aquele momento virá, para posicionar
a sua esposa, virá um momento de prova. Então o que você vai ter? Quantas provas têm se levantado e muitos têm caído? Tem caído por quê? Tem caído porque não tem representação do outro lado. Então nós olhamos, como falei no domingo, precisamos olhar para o espelho da palavra e nos identificarmos o tempo que nós estamos vivendo e como nós estamos frente à palavra. Como nós estamos frente à palavra. É por uma terceira vez que estamos estudando essa mensagem desvelada de Deus e eu vejo ainda o déficit quanto à revelação das pessoas. Diante da própria palavra, diante de Deus, o Deus desvelado diante de você. E qual é a sua atuação diante desse Deus desvelado? Perder tempo com as coisinhas que de nada trará proveito, que de nada lhe acrescentará na sua alma, enquanto momentos como este aqui, sublimes, que estamos falando da palavra, que estamos falando daquilo que Deus nos reservou para nós, aleluia, Deus reservou isso para nós, irmãos, quando Ele disse que seria 1 em 1 milhão, veja o quanto o lugar que Deus te elegeu e colocou você, e o que você está fazendo com isso, qual é a sua atuação frente a esta revelação? Então este é o meu conselho, este é a minha abertura aqui, para cada um de vocês que estão aqui presentes, como os que estão aí conectados conosco através da internet, amém? Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 3, é a escritura desta mensagem que estamos estudando, o desvelar de Deus. Diz, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Por que não temos um véu? Porque estamos hoje face a face, aleluia, glória a Deus, estamos face a face. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Aleluia. Quando se converterem ao Senhor, o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós vamos orar e após o louvor, e após a oração, bem-vindo Santo Espírito, com a irmã Aldra, vai cantar para nós após a oração. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo nos aproximamos da Tua presença, agradecidos com gratidão em nossos corações, por tudo que Tu tens dado a cada um de nós, por tudo que Tu tens feito em nossas vidas, pela a palavra sendo aberta diante de todos nós, na qual tem nos mostrado, ó Pai, onde realmente o tempo em que nós estamos vivendo. Muito obrigado, ó Pai. Perdoe os nossos erros, nossos pecados, que hajamos cometido, seja pensamentos, palavras ou ações. Ó Deus bendito, perdoe a cada um de nós, que o Teu sangue possa nos limpar, nos purificar, nos embranquecer, para que limpos possamos estar na Tua presença, pois é na Tua presença onde o sobrenatural se manifesta, é na Tua presença onde a cura vem, é na Sua presença onde a morte sai e a vida entra, ó Pai. Aleluia, é na Tua presença onde os mistérios são desvelados. E na Tua presença nós estamos, ó Pai, com esse poderoso Deus desvelado diante de cada um de nós. Ajuda-nos, ó Pai, continue nos falando tudo aquilo que temos necessidade. Fale nossas almas, nossos corações nesta noite. Pedimos a cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes, como aqueles que estão conectados conosco através da internet. Derrame sobre suas vidas a porção que cada um tem necessidade. Nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar?
Bem-vindo, Santo Espírito. Sinta-se livre no Espírito, amém? Você veio adorar o teu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito. Oh, estou em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro. Tome o controle. Tu és água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro. Tome o controle. Mais uma vez, bem-vindo, Santo Espírito. Oh, tu és bem-vindo. Estou em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem viver, vem morar. Oh, Santo Espírito. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem morar. Tu és a água da vida. Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador, conselheiro. Oh, tome o controle. Tu és a água da vida, fonte inesgotável, consolador e conselheiro. Tome o controle. Bem-vindo, Santo Espírito. Estou Em tua presença. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Encha-me com teu poder. Vem morar em mim. Aleluia. Glória a Deus. Bem-vindo, Santo Espírito. Segundo Coríntios, capítulo 4, ele diz assim, versículo 2: Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O evangelho, graças a Deus, se está encoberto ainda, e nós podemos dizer, se a segunda vinda de Cristo está encoberta ainda, para os que se perdem está encoberto.
Mas graças a Deus que Deus tem revelado isso para nós, mostrado este processo da sua própria presença diante de cada um de nós. E quando entendemos isto, passa aquilo que era transitório para um determinado tempo, deixa de existir, não é mais requerido. Quando o sacerdote entrava no templo, lá no Velho Testamento, para oferecer uma vez ao ano o sacrifício, e somente o sumo sacerdote podia entrar ao lugar santíssimo uma vez ao ano, e eles tinham que fazer isso. Era algo transitório. Por que era algo transitório? Porque aquilo representava o verdadeiro Cordeiro de Cristo. E uma vez que o verdadeiro de Cristo se manifestou, e o sacrifício foi feito, aquilo que era transitório deixou de existir. Já diz, era transitório, era requerido aquilo. Paulo diz assim: em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte vos será tirado. Quando eu era menino, falava com o menino, discorria com o menino. Agora que cresci, sou homem, deixei as coisas de menino. E quando nós olhamos para a revelação do Senhor, para o tempo aí onde nós precisamos entender o tempo dentro do tempo. Qual é o tempo que Deus está requerendo hoje de nós? Ele não está mais requerendo requisitos de Laodiceia, porque não estamos mais dentro de Laodiceia. Para o verdadeiro eleito, ele vai entender isso. Vai tirar o foco daquilo que era transitório e vai colocar o que realmente é. Ontem eu vi uma declaração do pastor Ailton no culto, que ligaram para ele e perguntaram: ei, quando é que vai ter ceia? Ele não respondeu na live para nós aqui que estava ouvindo, né? Quando que ia ter ceia? Se perguntasse para mim, eu diria: hoje está tendo ceia. Hoje está tendo ceia. A verdadeira ceia do Senhor, o que é? A palavra. Estamos ceando aqui do Senhor, ué. Agora, você despreza isso, o que é real, para colocar a ênfase em algo que era transitório. Algo que era representativo. Uma representação. Você coloca o seu foco naquilo, e você não consegue avançar, porque os seus olhos estão postos naquilo. E no entanto, o verdadeiro pão, a palavra, você não tem. A verdadeira comunhão que nós precisamos, falta-lhe. Você deixa por uma academia, você deixa para uma coisa, você deixa uma coisa. Lógico que está aí aqueles que precisam do seu trabalho e dependem do seu trabalho. Deus também está olhando para isso como um indivíduo, cada um de nós, e sabe as condições que Ele tem dado a cada um. Então aquele que está em trabalho, ele está justificado à presença do Senhor, porque Deus o abençoou através de um trabalho, ele precisa cumprir aquele horário. Mas quando você não tem algo ali, onde Deus tem te abençoado durante o dia, e quando chega a noite, você tem qualquer outro compromisso menos você vir realmente ceiar com o Senhor. Ceiar com o Senhor. Você espera uma vez ao mês para você ceiar com o Senhor. Você menospreza cada culto. Aqui nós temos 3, 4 cultos semanais, né? 4 cultos semanais nós temos. Tua igreja que tem 2, outra igreja tem 3. Se você faz parte de um ministério, você está ali, você está ligado naquele ministério, então você está sujeito àquele ministério. O lugar, casa de Deus, casa de oração, onde Deus te colocou, no lugar onde você mora. Então, você está sujeito àquilo ali, se é todo dia, é todo dia. Mas, no entanto, quando nós olhamos para aquilo, os dias separados, a tua comunidade, onde você faz parte, para você ceiar com o Senhor, qualquer outra coisa tira o seu foco daquilo.
Será que esses que não estão com foco nisso têm visto a vinda do Senhor? Lembre-se, irmãos, segunda-feira agora nós tivemos uma reunião, já estamos com a segunda reunião internacional com alguns pastores, e na palavra que veio agora, nessa segunda, tem pastores de vários países, estávamos através do Zoom, é um programa que todos, é uma sala de reuniões, então todos entram e ali cada um conversamos, cada um se apresenta, fala aquilo que sente no coração, é dada a oportunidade. E na palavra que nós estávamos vendo, veio que as virgens fátuas e as prudentes estão na mensagem, não estão fora. Deus não tem promessa com denominação. Nós falamos esses dias sobre isso. E um pastor internacional falou sobre isso. Eu disse amém, porque eu havia falado aqui para vocês sobre isso. Ambas virgens ouviram o clamor: eis que vem o esposo. A diferença de uma para outra foi o quê? Uma tinha o azeite e a outra não tinha. É o que vai diferenciar de você ser um rei ou um súdito lá. Presta atenção, irmãos, nisso. Vou falar novamente. É o que vai diferenciar de você ser um rei, sentar no trono, realmente uma esposa, daquela que vai servir. Vai estar lá também. A fátua vai estar lá também. Noé atravessou do outro lado também. Deus proveu uma forma para ele. Deus vai prover para aqueles que têm levado as coisas na brincadeira. O tempo que nós estamos vivendo, não tem visto o sinal, não tem colocado, se aplicado na palavra. Mas também não se preocupe, irmão, se você não tem isso no seu coração. Jesus Cristo disse: aquele que meu Pai me deu, ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Há uma predestinação. Agora, certas coisas, quando a palavra é aberta, e essas palavras são duras, que nos mostra quando nós olhamos e vemos como nós estamos. Aí entra em desespero, né? Quando o profeta pregou a mensagem do desespero, vocês lembram? Quando nós lemos, já lemos ela aqui, mas quando você vai ouvir o áudio, no final, você vê o povo chorando. O profeta pregou o sinal na escola dominical e pregou desespero à noite. Por quê? Porque as pessoas não estavam entendendo o que estava ali. E está da mesma coisa hoje, as pessoas não estão compreendendo realmente, levando como mais um grupo de igreja, levando como mais um sisteminha, mais uma igrejinha aí, tal. Cada um está selando o seu destino. Da sua maneira frente à palavra, você está selando o seu destino. Se você não está dando valor à palavra hoje, sabe em quem você está representado? Naqueles lá que estavam no aposento alto? Aqueles dos 380 que voltaram para trás. Mas aquele que está perseverando, eita glória, aquele que está ali, ele não se move de nenhum lugar, sabe o que ele está representado? Nos 120 que receberam o Espírito Santo, o poder do céu. Eram perfeitos? Não, estavam com medo, estavam lá dentro de uma casa com medo, aprisionados, com medo do que estava por acontecer. Mas quando o Espírito Santo desceu, possuiu eles, o que aconteceu? Eles saíram para fora para anunciar, sem medo algum. Não tenho medo de anunciar a vinda do Senhor, não que está vindo. Jesus está vindo, irmãos. Isso é linguagem denominacional. Linguagem denominacional aí, Jesus está vindo. Toma cuidado, Jesus está vindo. Um dia vocês vão dar conta que ele veio e vocês nada souberam. Ainda vão perguntar, mas não teria que vir? Quando falamos dessas coisas, irmãos,
Isso soa dentro de nós porque estamos representados, identificados com alguma coisa. Temos que estar identificados com alguma coisa. O profeta estava nos falando do último assunto que falamos dentro dessa mensagem aqui, no último culto, ele estava falando sobre identificação. Ele diz, eu estou identificado com a América, como cidadão americano eu estou identificado com suas vergonhas e com suas vitórias. E no 291 ele diz assim, e como um cristão, eu estou identificado com ele, amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito, amém. Eu estava com Elias no Monte Carmelo, sim Senhor, glória a Deus. Eu estava com ele quando ele fez aquilo. Eu realmente estava com ele. Eu me identifiquei na sua morte, ali no Calvário, quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Eita, glória! Você pode ter morrido para você pode ter mudado a sua vida, era um bêbado, agora não é mais, é um santo, mas ainda falta lhe morrer para as tradições religiosas, tem que sacrificar elas aí. Eu realmente estava com ele, eu me identifiquei na sua morte ali no Calvário, quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Eita glória! Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou. Tudo que eu sou, ele era. Amém. Estando morto nele, nós estamos identificados com ele. O que ele é, eu sou. Amém. O que a nação é, eu sou. Eu me orgulho de ser assim. Eu estou pronto para levar a vergonha dela. Eu estou pronto para levar o opróbrio para ser um americano. E nós podemos dizer, um brasileiro. Isto mesmo. Mas eu sou o dobro disso para Jesus Cristo. Você tem que ser o dobro. Eita. Mas eu sou o dobro disso para Jesus Cristo. Tudo que ele já foi, eu sou. Eu gosto de estar identificado com ele, aleluia. Aqueles apóstolos, quando eles voltaram, eles achavam, eles foram ridicularizados, chamados de tudo mais. Eles achavam que era uma grande honra levar o opróbrio de seu nome. Eu estou feliz hoje de ser um dos tais, estando identificado com a palavra, a qual é Cristo, identificada com Ele, sendo batizado nele, nós nos tornamos identificados em sua semelhança, identificados com sua palavra, o qual é Ele. Se eu estou em Cristo, eu sou a sua palavra, pois Ele é a palavra, e o que Ele é, eu sou. Amém. Vocês entendem isso? A congregação diz amém. Muito bem. A palavra manifestada ou revelada nessa revelação aí dentro. Logo que isso me põe, se ele é aquela palavra de Shekinah, eu sou parte dela. Aleluia. Amém. Oh, amém. Isso mesmo. A própria palavra revelada revela a si mesma. Pense. Os mistérios de Deus a nós declarados neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial, que a eles foi declarado naqueles dias. Note, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, a mesma coluna de fogo que estava sobre Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo com que Paulo se encontrou no caminho de Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles somente escreveram o que vira, mas Paulo tinha a revelação. Ele arrancou, pois ele se encontrara com a coluna de fogo, ele mesmo. E pense, a mesma, lá, José, todos eles escreviam o que acontecia,
Cada um escreveu lá naquele dia, mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha revelação, ele se encontrara com a coluna de fogo, e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés escreveu, está correto? Pois ele se encontrara com Deus na forma da coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele na estrada, os discípulos apenas escreveram o que eles viram fazer, mas o que eles ouviram fazer. Mas Moisés tinha a revelação. Desceu no Egito por 3 anos, estudou e viu que aquele Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo, a revelação. Paulo, após encontrar a coluna de fogo, ele desceu para estudar. Há uma necessidade de estudar a palavra, estudar a Bíblia. Eu não fui desobediente à visão celestial, isso mesmo. Correto? Pense nisso. A mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia. Amém? É a mesma. Como nós o agradecemos por isso, glória a Deus, a mesma. Que consolo, que identificação. Estou tão feliz por estar identificado nisso, não sei o que fazer. Eu prefiro estar identificado nisto do que em todas as batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas, todas as demais. Identificado nessa palavra onde aquela glória da Shekinah e revelação se colocam. Aleluia! A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinaí. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, entre parênteses aqui, os selos fossem apresentados, não mudou Deus, era Deus o tempo todo. Amém? Aquele mesmo Deus que disse, não, então tá bom, Moisés, eu vou descer lá no cume do monte, eu vou falar com eles do monte, mas ninguém suba e todo animal que estiver ali também vai morrer. E quando Deus começou a descer para falar com eles, eles não puderam suportar, mas era o mesmo Deus que estava lá com Moisés lá atrás. Só que aquele Deus estava velado. Ele estava velado. Depois ele se desvelou na coluna de fogo, na trajetória do deserto, através da coluna de fogo. Depois ele foi falar, eles não puderam suportar. E o que aconteceu depois? Ela se velou novamente. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinaí. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados. Os mandamentos para Israel foram os selos para eles lá. Era um mistério que estava oculto. Deus foi lá, manifestou, escreveu nas tábuas da pedra, entregou para ele. Aqui prevê o paralelismo. Deus tirando o povo do Egito, tirando o povo do mundo, tirando nós da igreja, tirando nós da denominação, para logo depois ele se manifestar e revelar os selos. É um paralelismo aqui. É o mesmo Deus o tempo todo, não é outro diferente. Lembre-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém, ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, estou lendo o parágrafo 300. Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Isso não aconteceu em Houston, Texas, em 1955? Diante de milhares de pessoas, a coluna de fogo pairou sobre a cabeça do profeta. O único ser sobrenatural que permitiu ser fotografado.
Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele. Isto mesmo, em uma coluna de fogo que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele. Nesses últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra, não somente isso, mas a interpretando ao fazê-la manifesta, provando-a que ela é a verdade. Portanto, as pessoas não têm nenhum só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. Se você descrê, é um desejo teu voluntariamente, porque não tem como descrer. Foi vindicado. Portanto, as pessoas não têm nenhum só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. Então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem mais perdão, não tem arrependimento, não tem limpeza, não tem redenção. Aquele que peca voluntariamente, depois de ter um conhecimento da verdade, que é a palavra, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora enviada para revelá-la. A graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Deus, as promessas de Mateus 28. Eis que eu estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14:12. As obras que eu faço, vós também as fareis, cumprindo São Lucas 17:28-29. Nos últimos dias o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Como isso? Está vendo? Que coisa! Ele morreu para revelar-se a nós. Agora, morramos para Ele, para o revelar a outros. Aí vem a pergunta, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Ele morreu para revelar-se a nós. Agora, morramos para o eu, para o revelar a outros. Morramos para as tradições e coisas mais, para o revelar a outros. Morra para as denominações, para o revelar a outros. Note, o velho templo tinha nele a glória de Shekinah, e a luz de Shekinah sobre a palavra. A palavra é a semente. A palavra é a semente. Ela produzia os pães da proposição para os crentes somente. O sangue também estava sobre o pacto, e o sangue é a água, e a água que dá vida ao grão, o trigo, a semente, a qual é a palavra. Como Jesus disse, como Moisés levantou serpente de bronze, e então novamente ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Moisés feriu a rocha no deserto para salvar um povo perecedor, ou trazer água. Deus feriu a Jesus para trazer o Espírito para fora dele, para um povo perecedor. O sangue veio dele. O que é? A água da lavagem pela palavra. O que é? A água traz vida à semente. E isso gerou a glória de Shekinah, que brilhou sobre a palavra, o que produziu os pães da proposição. E os pães da proposição era apenas para um povo escolhido. Isso mesmo? A congregação diz amém. Agora, penetrar o véu, através do véu,
para dentro de sua presença, onde a palavra está, não o credo, a palavra, ali dentro ver a glória da Shekinah, a Shekinah, o poder, o Espírito Santo brilhar sobre a palavra, gerar a promessa, mostrar que você está detrás do véu, amém. Tenho atravessado os véus, rasgado onde a glória nunca falha, aleluia, aleluia, estou vivendo na presença do Rei. Tenho atravessado os véus, rasgado, onde a glória nunca falha. Estou vivendo na presença do Rei. A velha pele de texugo, denominações, está derrubada. Eu tenho atravessado isso para dentro da glória de Shekinah. E eu vejo a palavra, eu vejo a coluna de fogo se movendo, eu vejo a palavra manifestada, o que ele disse que faria nesses últimos dias, eu vejo crescendo, amém, eu também vejo. Eu vejo os filhos comendo aquele pão de Shekinah, que vem do amadurecer dessa palavra. Os que creem, veja, a Shekinah estava sobre a palavra, e ali debaixo estava o pão, e ali estava o sangue aspergido, que dá água a ela. O Espírito da vida, a palavra. E quantos leram, ouviram uma fita, o julgamento? Creio, muitos de vocês têm. Você veja ali, necessita-se. Essa palavra precisa crescer. Para crescer, ela tem que estar no tipo certo de terra, vê? E Deus faz uma promessa. E ela atinge aquele coração. Ela não pode falhar. Noé esperou 120 anos. Abraão esperou 25 anos pelo filho. Deus ainda diz, e isto concluiu. Deus assim diz, e isto concluiu, vê? Que é isto? A palavra estava ali, sendo regada pela fé, crendo. Isso produziu os resultados, isso gerou um filho, isso produziu a chuva, isso produziu o dilúvio, isso gerou a virgem que foi concebida. Um profeta disse, uma virgem conceberá. Por certo que cada jovenzinha foi e preparou as roupas do seu neném? Bem, este profeta Isaías era profeta identificado, vindicado de Deus. E o Senhor disse, uma virgem conceberá, vou lhes dar um sinal sobrenatural, um grande sinal, uma virgem conceberá. Ali todas aquelas pessoas, aqueles crentes exatamente como vocês, e eles ouviram aquele profeta dizer isto, cada mocinha, cada homem disse, essa vai ser minha filha. Sim, Senhor. Todo mundo foi e comprou as botinhas e o tecido para fraldas e tudo, se preparando, porque eles sabiam que ela iria tê-lo. Aleluia. Aquela geração passou e eles pensaram, aquele profeta identificado, vindicado de Deus, como ele poderia dizer algo que estava errado? Assim deve ser. Foi 800 anos depois, mas ela deu à luz o bebê. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. Aleluia! Glória a Deus! E acontecerá que, nos últimos dias, diz Deus, veja, aqui estamos, e a luz sobre a palavra, assim como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais semelhantes a Ele, à medida que vivemos em sua presença, semelhantes a Ele, sendo moldados à sua bendita imagem, à medida que caminhamos com Ele, caminhando com Ele, não com a tradição, não com o igrejismo, você nunca vai ser semelhante a Ele. Você só vai ser semelhante a Ele se você caminhar com Ele. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente. O que acontece? Essa semente apodrece. Do lado de dentro da semente está uma vida. A vida aparece e produz um talo. Agora, esse não se parece com o primeiro. Eis aí, Lutero, foi um talo. Muito bem. O talo seguiu adiante, e antes de mais nada, ele produziu uma borla. Veja, esse foi o reavivamento wesleyano. Não foi como o outro. Logo adiante veio o reavivamento pentecostal. Veja, produziu o batismo do Espírito Santo. Muito bem. O que aconteceu? Contraímos fungo no ouvido. Ela começa a parecer errada.
Esta coisa, aquela coisa, não se parece com a palavra, não é como o resto dela, não é como o grão original que entrou. Tendo comichão nos ouvidos. Eita glória. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso. Isso da mesmíssima forma, note, o que isso faz? Ele finalmente torna a volta. Ele finalmente torna a voltar a semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero, quando ele veio na forma de John Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou. O Filho do Homem, ele revelou-se como Filho de Deus através da era do talo, assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente. Entendem? A congregação diz amém. Muito bem. Como o princípio moldado. E o que faz aquele talo crescer? Ele está crescendo o tempo todo. Aquele pequeno talo cresce. Ainda não é como o grão original. Também não era a mensagem de Lutero. Não adianta. Vem as outras mensagens. Não. Adiante vem as outras mensagens, Finney, Sankey, Knox, Calvino, continuando adiante. Nenhum deles. Eles eram ainda a mensagem. Porém, o que houve foi que eles não receberam a revelação completa dela, porque não era tempo. Você não pode colocar a espiga no milho antes que seja tempo de vir. Está vendo? Então, finalmente, aí volta de novo a semente original, que foi para dentro da terra. Veja, que Deus segue a natureza exatamente. Veja, ele nasceu um cordeiro, esta é a razão dele ter nascido fora em uma manjedoura. Cordeiros não nascem em camas. Veja, ele foi guiado para o Calvário, cordeiro, ovelhas são guiadas. Isso mesmo. Bodes as guiam para a matança, você sabe disso, um matadouro, um bode as guia, mas elas têm de ser guiadas. Isso mesmo. Assim que ele foi guiado para a matança, veja, porque ele era um cordeiro. Tudo o identificava na natureza. Esta é a razão dele ter nascido em março ou abril, não em dezembro. Ele não poderia nascer a 20 pés, 6 metros de neve ali nessa época do ano. Não, nenhum Deus Sol, mas ele era o Filho de Deus. Está vendo? Deus Sol romano, no dia 25 de dezembro, quando o solar atravessa suas posições, ali eles tinham os círculos romanos. Chamavam o aniversário do Deus Sol e eles o fazem Filho de Deus? Não. Ele era o Filho de Deus. Seu aniversário concordava com o resto da natureza, exatamente. Agora, note novamente. Agora, à medida que prosseguimos, resta-nos um pouquinho de tempo. Agora, ao perfeito, depois que o talo se formou, depois que a borla se formou, depois que o grão veio sobre o sabugo, então ele tem de vir à perfeição de volta a um grão normal novamente. Lembre-se, o grão precisa ser germinado, aleluia. Vê? Se ele não germinar, não viverá. Vê? Nenhum daqueles que estavam do lado de fora, daquelas mensagens, jamais virá a vida. Nenhum daqueles que estavam do lado de fora, daquelas mensagens, jamais virá a vida. Ele tem de ser germinado com ela. Mas lembre-se, a mesma vida que estava no talo está no grão. Aleluia. Ele está simplesmente voltando a amadurecer-se, veja. Ele se revelou o quê? Filho do homem. O grão que foi para dentro da terra. Entendem a mensagem? Amém. Os gregos disseram para ele: queríamos ver a Jesus. Ele disse: se o grão de trigo não cair na terra,
Está vendo? Muito bem. Agora, o que ele se revelou logo depois? Em uma forma diferente. Talo e borla e assim por diante, todas as folhas e tudo mais. Ele revelou-se então o quê? O mesmo Espírito, porém numa forma diferente. Está vendo? Porém, qual é a última coisa deste grão? Ele volta ao grão original. Isso está correto? Amém. A congregação diz amém. E seu ministério vem desde aquelas reformas, de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta, e ele prometeu isso, e em Malaquias 4, e para restaurar a fé do povo, de volta ao grão original. O que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou por através daqui. Ele brotou como filho de Deus. Agora, ele se revela como filho do homem. E então, ele se revela como filho de Davi sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, bem exatamente. Oh, que coisa! Novamente como original. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali, veja, mas ele mesmo manifestado. Ele mesmo, Jesus, manifestado. Manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28. O que diz São Lucas 17, 28? Vê lá. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem há de se manifestar, conectando a vinda dele com a manifestação. Eu falei isso uns dias atrás. Não tem, irmãos, essa vinda na nuvem, como as pessoas, a denominação crê. Ah, nuvem. Lógico, nós olhamos para a nuvem. Quando ele subiu em Atos 1, ele diz que subiu em volta de uma nuvem de testemunhas. Os santos do Velho Testamento subiram juntos. E nós sabemos que nuvens representa nações, representa pessoas, testemunhas. Mas eu espero numa nuvem aí aparecer um som da trombeta soando. Vejam. Agora, o que ele se revelou depois, logo depois, em uma forma diferente, talo e borla, e assim por diante, e todas as folhas e tudo mais, ele revelou-se então o quê? O mesmo Espírito, porém numa forma diferente, está vendo? Porém, qual é a última coisa desse grão? Ele volta ao grão original. Isso está correto? A congregação diz amém. Seu ministério vem desde aquelas reformas, de volta à palavra original novamente. A palavra vem a um profeta, e ele prometeu isso em Malaquias 4. E para restaurar a fé do povo de volta ao grão original, o que entrou na terra é aqui o mesmo. O grão brotou por através daqui. Ele brotou como filho de Deus. Agora ele se revela como filho do homem. E então ele se revela como filho de Davi sobre o trono. Veja, aqueles 3 filhos, bem exatamente. Ó, que coisa! Novamente como o original. Agora, para o ministério perfeito de si mesmo, não algum homem, não alguma denominação, como eles têm operado por através daquela era ali, veja, mas ele mesmo manifestado, manifesta-se para a promessa, fazendo São Lucas 17, 28, Malaquias 4, conectado. Eis que vos envia o profeta Elias, conectado Elias, profeta Elias com São Lucas 17, 28. E assim por diante. Hebreus 13, 8, bem exatamente correto. Naquele tempo,
Que tempo seria este? Quando a semente real de Abraão está esperando pelo filho prometido. Todos os tipos devem ser cumpridos. E o próprio Deus apareceu na forma de um ser humano, para a semente natural de Abraão, antes da destruição. E Jesus disse que seria a mesma coisa para esta semente real, antes do filho prometido retornar. Note, o velho véu que escondia a glória. Aqui, irmãos, eu quero só parar um pouquinho aqui, porque muitos fazem confusão aqui. Você diz assim, mas o profeta está dizendo aqui quando o filho do homem retornar. O filho do homem estava manifestado. Então como se vai se entender isso? Nós entendemos que isso aconteceu antes de 63. Processo 63 em diante a vinda do Senhor. Antes do filho prometido retornar. Se o profeta diz, é ele, é Cristo, para vocês eu digo, então ali foi o retorno dele. É aí onde entra a confusão das pessoas. Por isso que eu disse, entenda-se os tempos dentro do tempo. Houve o tempo da manifestação do Filho do Homem lá. Então qual é o tempo hoje? Nós acabamos de ler aqui para trás, o profeta diz, e hoje você é ele. Você manifesta a glória da Shekinah hoje. Por quê? Porque você está unido com ele. Não mais como noiva, e sim casado. Por isso que nós precisamos entender os tempos, porque senão nós fazemos confusão. Nós pegamos aquilo que estava lá atrás cumprido, trazemos para cá e empurramos para frente o que cumpriu em 63. Note, o velho véu que escondia a glória, as velhas peles de texugo, não havia beleza alguma para ser desejada delas. Tampouco havia em sua carne. Esta é a razão das pessoas terem dito, um velho sujeitinho curvado assim, provavelmente com 30 anos de idade, grisalha, e sua barba grisalha, não era muito para se contemplar. A Bíblia diz, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele não se parecia com um rei, a velha pele de peixugo, mas o que estava do lado de dentro, eita glória, o que estava do lado de dentro. E um grupinho de santos roladores, sentados juntos em um edifício quente assim, eles o chamavam, sem muita beleza para ser desejado, mas o que está do lado de dentro. Eu estou seguro de que isso está velado de muitos corações, velado, escondido. O profeta diz, eu estou seguro que isso está velado de muitos corações. Você veja, você vê? Você vê? Muito bem, eu vejo. Exteriormente isso não era nada, porém tudo estava do lado de dentro. Eu disse, no culto passado eu vi um vídeo do profeta sentado do lado de uma fogueira. Que pena que temos tão poucos vídeos dele, né? Sentado no pé de uma fogueira, um irmão de cor, fazendo uma panela, fazendo uma comida ali, ele sentado lá, tirou o seu chapéu, ombros delgados ali, rosto enrugado, o peso da idade já. Mas vejam, se Moisés foi um Cristo, exteriormente não era nada,
porém tudo estava do lado de dentro. Uma vez do lado de dentro disso, então você vê isso, você entra nisso, apertando mão, se unindo? Não, nasce dentro disso, morrendo, se livrando de sua velha pele de texugo, veja, seu velho eu, para entrar em um novo. Vê? Abandone a pele de texugo, irmãos. Abandone a pele de texugo. A luz da Shekinah, não. Ouçam, ministro. Ministro, eu quero que vocês ouçam isso. Quando uma vez do lado de dentro, agora vou mostrar isso bem devagar, para garantir que você o entenda. Uma vez do lado de dentro do véu, sobre a glória da Shekinah, a luz de Shekinah não toma a palavra de Deus e revela ser Jesus um adivinho. Não. Como as denominações fazem hoje, telepatia mental, santo rolador, Belzebu. A glória de Deus não revela disso. Porque quando entrou a segunda puxada no ministério do profeta, as denominações, isso é telepatia mental. Vocês estão me entendendo? Deus em carne humana, Sodoma e Gomorra, lá antes, discernindo o pensamento de Sara, no coração de Sara, de trás da tenda, isso foi segunda puxada. Terceira puxada foi a abertura da palavra, 63. Ali já foi um divisor de águas. Ali foi quem não comia da minha carne, não bebia do meu sangue. Ali foi a abertura da palavra, selos. Não teve mais. Até a segunda puxada, a denominação ainda andava junto. Mas depois não puderam suportar. Vem? Não. Uma vez do lado de dentro do véu, sobre a glória de Shekinah, a luz de Shekinah não toma a palavra de Deus e revela ser Jesus um adivinho. Não. Como as denominações fazem hoje. Fazia naquele tempo. Fazendo Jesus de um adivinho. Jesus estava na onde? Telepatia mental, santo rolador, Belzebu. A glória de Shekinah não revela disso. Mas a glória de Shekinah amadurece a semente que está prometida para esta hora da palavra, mostrando ser ele ainda o lírio do vale. Aleluia. Ele gera aquela semente, o lírio do vale, o pão da vida, o alfa e o ômega, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é a porção dos crentes, aleluia. A glória de Shekinah revela ao crente que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Viemos até o parágrafo 327. Feche os teus olhos neste momento. Senhor Deus, aqui nós estamos, Pai, na Tua presença, após ter nos banqueteado com a Tua palavra, esta porção dessa palavra, Pai, que tem trazido estímulo às nossas almas, trazido-nos alegria, trazido-nos, ó Pai, entusiasmo, revigorando nossas forças, confirmando aquilo que temos crido, Pai. Isso nos enche de alegria, isso nos traz consolo, isso nos faz olhar com os melhores olhos para as labutas que nós temos obtido, tido dia após dia, nos faz esforçar, só mais um pouquinho, nós vamos irromper do outro lado. Não resta
resta muita coisa a mais. O que só resta para nós, ó Pai, como esposa tua, esposa eleita, é o nosso arrebatamento físico. É só isso que estamos aguardando, ó Pai, porque temos visto a tua própria presença, temos visto o casamento, temos nos tornado, temos recebido o teu nome, temos nos tornado a sua esposa, a sua rainha. Ó Deus bendito, não vemos a hora de ir para aquela ceia das bodas, aquela festa do casamento. Quizás ainda está faltando algum ainda se posicionar, alguma noiva ainda se posicionar aí, como uma verdadeira esposa, entender o seu posicionamento, para que assim nós possamos ser levados todos juntos, porque este corpo não vai subir faltando membros, ele só subirá completo. Então, Pai, Tu possas ajudar aqueles que ainda faltam por se encaixar no tempo, neste tempo que nós estamos vivendo. Ajuda-nos, ó Pai. Te damos graças pelas curas que tens operado no meio dos teus filhos, pelas libertações que tens dado, ó Pai, nos concedido, porque ainda a tua luz tem brilhado sobre todos nós. Tu tem derramado, ó Pai, o teu poder sobre cada um dos teus filhos, e não há poder maior do que quando abrimos a sua palavra. E quando ouvimos a tua palavra aberta, toda enfermidade tem que ser desfeita. A morte tem que sair quando a luz chega. Nós te damos graças, ó Pai, por tudo, por podermos contemplar esta glória da Shekinah neste dia que nós estamos vivendo, que tem amadurecido o grão para logo ser colhido e levado para o teu celeiro, Pai. Tantos adjetivos que temos recebido através da tua palavra, ó Pai, que se encaixa perfeitamente com cada um de nós. Somente quando você posicionar na presença do Filho, que você poderá ser amadurecido. O sol é Cristo. Muito obrigado, ó Pai. E sem este sol, sem esta revelação, sem esta luz, não há amadurecimento do grão. Muito obrigado, ó Pai. Colocamos a cada um dos teus filhos na tua presença e os desejos e necessidades de cada um deles. Nós intercedemos, ó Pai, por todos. Agradecemos, ó Pai, pelas curas dos teus filhos. Desde já professamos isto, ó Pai. Não importa o que os nossos olhos materiais enxergam, nós enxergamos a cura e a libertação pelos olhos espirituais, porque não somos movidos pelos olhos naturais, e sim pelos olhos espirituais. Muito obrigado, ó Pai. Que a tua glória possa continuar cobrindo nossa irmã Neuza, que se encontra ali no hospital ainda, apenas por uma recuperação, pelo avanço da sua idade, mas graças a Deus ela está bem. Continue a sustentando, ó Pai, ali, e a cada um daqueles que tem estado ali, ó Pai. Tem sido momentos difíceis quando entramos em hospitais, tantas crianças, tantos adultos, ó Pai. Tudo isso foi profetizado, que essas pragas viriam, que essas coisas aconteceriam nos últimos dias. Mas graças a Deus que tu tens cuidado dos teus filhos. E se alguma coisa tem chegado até nós, é para que possamos fazer uma averiguação, é para que possamos ter uma experiência contigo, e no momento certo bradar: Ele me libertou, Ele me curou, Ele me salvou, é Ele que me sustenta. Tudo isso são experiências individuais que cada um de nós precisamos. É bom ouvir testemunho dos outros, mas melhor ainda quando nós podemos ter a nossa própria experiência. Quando estamos ali na enfermidade e podemos ver a tua glória descendo e nos curando e nos levantando.
Isso é sublime, Pai. Isso é sublime. Isso enche os corações de alegria, de amor para contigo, por ver que ainda tu estás no meio dos teus filhos, consolando-os, enxugando nossas lágrimas, nossos sofrimentos. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te damos graças, Senhor. Abençoe a cada um dos teus filhos que aqui estiveram, e aqueles que estão conectados conosco através da internet. Muito obrigado, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos todas essas bênçãos. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje nós avançamos um pouquinho a mais no horário, devido amanhã ser feriado, né? Então creio que todos os nossos irmãos aí, exceto alguns, quizás terá que trabalhar amanhã, mas é a minoria. Por isso hoje avançamos. Sempre dou prioridade aos horários, para que assim nós possamos aproveitar melhor o tempo com a palavra. Sempre começamos o culto às 7 horas, meia hora de louvor, 1 hora da palavra. E hoje avançamos um pouquinho mais, né? Mas eu creio que foi de benefício para todos nós. Amém? Vamos comunicar aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco. E após esta comunicação aqui, nós vamos agradecer ao Senhor com um louvor. Hoje tivemos como 28 conexões simultâneas, né? Aproximadamente aí 30, 40 pessoas conectadas, porque sempre tem 2 ou 3 famílias aqui que tem várias, né, conectadas juntos, assistindo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, que os irmãos de São Paulo mesmo agora já vão dar 10 horas lá. Agora aqui são 8h50 ainda. Somos 1 hora a menos de vocês aí. Deus abençoe a disponibilidade de vocês, e cada glória a Deus, cada amém que vocês compartilham aí no chat. Isso nos ajuda, né? Isso nos estimula. Como vinho novo, isso nos estimula, né? Então tiveram conectado nosso irmão Jonas da Silva, de Alto Paraíso, irmão Jailson Souza, da Paraíba. Deus abençoe o irmão Jailson. Irmão Genair Teixeira, Montenegro, irmã Cida aí, né? Irmã Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo. Irmão Cosme Francisco, Jandira, São Paulo. Irmã Keren Apuc, Tangará da Serra, Mato Grosso. Irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo. Pastor Ailton Dantas, Jandira, São Paulo. Irmão Otto Weisman, daqui de Ariquemes. Irmã Mariluz, Jandira, São Paulo. Irmã Sara Cristina, Jandira, São Paulo. Irmão Carlos, Jandira, São Paulo. Irmão Juraci Sobrinho, daqui de Ariquemes. Irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo. Irmã Luziane Nunes, Piauí, São Pedro, né? Irmão Carlos Gomes, Jandira, São Paulo. Irmão Davi Araújo, Jandira, São Paulo. Irmão Romeu Weisman, daqui de Ariquemes. Irmã Beatriz Ribeiro, daqui de Ariquemes. Irmão Caio César, Jandira, São Paulo. Irmã Maria José, Alto Paraíso. Irmã Maria Aparecida. Nós não sabemos o lugar da irmã Maria Aparecida, que está sempre, né, comunicando no nosso canal aí, irmã. Depois, quando um dia a irmã comunica a cidade que a irmã está nos assistindo, né? Para nós sempre é uma honra ter todos vocês aí nesse tempo que nós nos reunimos, né? Então Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, e se o Senhor nos permitir, sábado continuaremos aqui estudando esta palavra. Eu creio que já estamos quase finalizando, e tem mais coisas aí tremenda vindo para nós. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão Marcelo Estevão, do Rio Grande do Sul, né? Deus abençoe. Sempre aí, irmão Marcelo, conectado conosco. Deus abençoe. Rio Grande do Sul. Vamos agradecer com o louvor. Amor eletivo de Deus.
profundo. Durante a noite mal posso dormir, porque te abates em mim, ó minha alma. Esperança encontrei no Senhor, revelou o mistério da minha vida, posto que eu estava em seus pensamentos eternos. É um nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor elétrico de Deus. Nascer do sol, quantos filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor elétrico de Deus. Desde Maria caminha lentamente pelo caminho estreito, ela vem. Quando a criança nascer, acabarão suas dores. Esther, Esther, toque no cetro, achaste graça aos olhos do rei. Tudo que fizeres, faça em nome dele. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor elétrico de Deus. As danças de Sansão estão crescendo, músculos de fé tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos. Pulsações de fé trazendo a terceira puxada. Nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor elétrico de Deus. 7 trovões ativando a contagem, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor elétrico de Deus. Nossos corações ardem em expectativa para o eterno descanso. Ele já reservou um lugar para nós. O grande dia muito perto está, o noivo e a noiva indo à lua de mel. Nas asas do amor ela alçará voo no céu, no céu. É o nascer do sol, quando se
entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. As asas de Sansão estão crescendo, músculos de fé se tornando mais forte. Entre as colunas Deus vai ferir sua obra-prima. A pedra de coroa se aproxima, obras maiores faremos, pulsações de fé trazendo a terceira puxada. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 7 trovões ativando a contagem regressiva, a estrela do norte nos guia a batalha final. 200 milhões de demônios terão que fugir. O exército de Joel entra em cena, diante dele céu e terra temerão, pois poderoso é o Senhor que executa sua palavra. É o nascer do sol dos filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. Oh, oh, oh. É o nascer do sol, quando os filhos de Deus na terra nascem, a luz do entardecer. É nada mais do que o amor eletivo de Deus. 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 Deus abençoe a todos em nome de Jesus.